Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conectar-se. Hoje eu tenho a alegria de receber uma pessoa que vai muito além de um marketing estratégico, especialmente para a área da saúde. Ela empreende desde os 7 anos de idade e é host do podcast Elite Saúde e já ajudou profissionais a alcançarem mais de 2 milhões de visualizações. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vinda é Victoria Delar. Isso, Vi, bem-vinda. Eu quero que tu se sinta em casa. Tô querendo saber muitas coisas de ti. Eu já tô me sentindo. Você relaxa as pessoas. Ai, que bom. Deixa eu te falar. Me conta essa história de desde tão nova tu tá nessa área de empreender, de fazer as coisas acontecerem. Como que é isso? É porque, basicamente, eu sabia que tinha aquelas pessoas que trabalhavam e ganhavam dinheiro ali todo mês, no caso, né, o CLT, e tinha aquele outro perfil de pessoa que, no caso, era a dinâmica que a minha mãe sempre trabalhou. Todo dia minha mãe via dinheiro. E aquilo eu achava legal. Então, basicamente, quando eu via aquilo, eu falava, nossa, é legal você pegar em dinheiro todo dia do que você só ter ali aquele dinheiro que é o que vem todo mês. Sim. E ali eu entendi que, como eu sempre gostava muito, eu sou muito intensa pra trabalhar, não tem problema de quantidade de hora, eu via, aqui eu não teria escala, só que desse outro lado aqui eu consigo ter essa liberdade pra ter dinheiro. E aí minha mãe sempre vendia produtos de sex shop, balinha, din-din, pirulito, doce, coisa de marmita, tudo. Minha mãe vendia muita coisa. E aí ela colocava eu na porta assim de casa, numa mesinha com 7 anos, que hoje se alguém vesse, né, meu Deus, hoje não pode. Sim. Mas ela me colocava numa mesinha com aquele baldinho assim de pirulito, um monte de coisa. Então ficava as crianças brincando na rua, que naquela época tinha muitas crianças brincando na rua e tudo mais. E eu ficava vendendo os pirulitos, balinhas, din-din, ficava vendendo ali. E aquilo ali era legal, porque a minha mãe até falava assim, você quer alguma coisa pra você? Vocês têm que começar a me ajudar aqui, porque realmente eu vim de uma família muito humilde. Sim. Que a gente tinha ali o básico do básico, meu pai trabalhava em outras cidades, ficava assim longe, e minha mãe trabalhava a trancos e barrancos pra conseguir proporcionar o melhor pra gente. E aí, com base nisso, esse movimento de entrada de dinheiro, aquilo ali me dava uma motivação pra fazer as coisas. E aí, depois que eu comecei a entender o custo das coisas, eu vi, se eu for atuar em algo como CLT, eu não vou conseguir nunca ter a vida que eu desejo. Sim. Aí começou daí. É porque a CLT te dá um limite, né? E quando tu empreende é sem limite. Tu é natural da onde? Sou natural de Brasília. Nossa, como tu veio para aqui? É bem complexo como eu vim parar aqui. Mas assim, sendo natural de Brasília, eu saí de casa aos 14 anos. Aquela pessoa que conheceu uma pessoa e queria namorar, e meu pai não deixava, eu peguei. Ah, sim. Eu ia pra escola, né? Toda vez que eu tava indo pra escola, eu ficava, meu Deus, tá, eu vou pra escola, eu queria namorar, meu pai não deixava. Até que, durante o processo da escola, eu comecei a trabalhar na feira. Eu também já fui feirante. Eu trabalhava na feira nos finais de ano, vendendo. Inclusive, eu era a melhor vendedora que tinha da banca lá, com 14 anos. Então, eu vendia, eu fazia uns R$2.000 todo final de ano ali pra mim, que era o dinheiro que vinha pra mim. E tinha um cidadão na banca da frente que ficava ali, de certa forma, flertando comigo e me jogou a teia dizendo assim, não, a gente vai casar, a gente vai ficar junto e não sei o que e tal. Meu pai não deixou. Eu pegava minhas coisas de dentro do guarda-roupa, colocava dentro de uma mochila e ia levando minhas roupas pra casa dessa pessoa. E fui levando. Aí depois teve um dia que eu só liguei pra minha mãe e falei, não vou voltar mais. E não voltei mais pra casa, nunca mais. Menina! Aí eu fiquei dos 14 até os 19 anos convivendo com essa pessoa. Não foram ali momentos bons e tudo. Aconteceu logo de se finalizar. E aí eu fiquei vivendo lá em Brasília ainda dos 19 até os 19 e pouquinho. Eu falei, aqui não é mais meu lugar. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu quero ir para outro caminho, não quero mais viver aqui nesses ambientes. E na época eu tinha o hábito de beber e tudo, eu queria sair daquela vida ali. E aí, como eu queria vir pro mundo, eu tinha medo, porque eu nunca tinha viajado, nunca tinha voado de avião ali, aos 20 anos, ou 19, nunca tinha. Eu fui para Teresina, por isso que inclusive eu tenho um sotaque um pouco carregado que as pessoas perguntam. Os meus pais são naturais do Piauí, e eu fui para Teresina e morei com uma tia minha durante ali mais ou menos um ano.
E lá, essa minha tia, ela já tinha um padrão de vida mais elevado. E nesse movimento de padrão de vida mais elevado, eu comecei a conhecer novas coisas. Mudou o ambiente. Exato. Tanto que quando eu fui primeira vez no restaurante bom, que é aquele Coco Bambu, para umas 10 pessoas na mesa, a conta tinha dado, sei lá, uns 500 e tanto, foi até barato, né? Só que eu nunca tinha visto uma conta daquele tanto. Eu passei até mal no dia que eu vi. Eu falei, meu Deus, existe isso aqui? Porque pra mim, eu nunca tinha ido em restaurante também. Sim. Há muito tempo atrás. Então ali já foi aquele começo que eu comecei a entender. Eu faço umas vendinhas aqui. Eu vendia cartão de visita, eu vendia panfleto. Em paralelo também eu era croupier de pôquer, eu era aquela pessoa que entregava as cartas de pôquer. Eu também era jogadora de pôquer e trabalhava dentro de uma clínica de psicologia. Foi daí que aconteceu. Aí você pergunta, mas como você fazia isso tudo? Sim. Eu sempre tive vários empregos, sempre tive, porque eu sempre gostava de dinheiro, eu nunca ficava contente só o que eu tinha ali. Então depois de todo esse processo, antes de eu ir pra lá, fiz também formação em barbearia, então eu sou barbeira, sei cortar cabelo masculino, fazer barba, fazer tudo. E dentro de todo esse processo que eu fui estruturando de habilidades, era porque eu queria dinheiro. Sempre fui uma pessoa que eu gostava de dinheiro. E aí chegou um momento que eu me formei em barbearia, lá estava atuando em barbearia, não tive prazer pela profissão, larguei. E aí depois que eu comecei a conviver com a minha tia, ela foi me apresentando pessoas com melhor qualidade de vida. Aí depois eu tive um flash com um paquerinha lá da cidade, que era um cara que tinha um padrão de vida assim mais elevado. E aí eu fui conhecendo coisa boa. Aí eu comecei a falar, comecei a comer picanha, comecei a comer as coisas boas. Aí eu falei, nossa, existe um outro lado. Tanto que teve um mês específico que eu fiquei indo no restaurante um monte de vezes só pra ficar comendo picanha. E aí, o que aconteceu comigo? Desse movimento que eu já estava lá em Teresina, eu falei, nossa, eu quero novos ares. Aí conheci uma pessoa que meio que iludiu a minha cabeça. Essa pessoa era noiva, tá? Mentiu pra mim que era solteira e me deu o estalinho pra ir pra São Luís do Maranhão. Um dia antes de ir, eu descobri que ele era noivo, não conhecia nada nem ninguém de São Luís do Maranhão. Falei, já tá tudo combinado pra eu ir, nem vou ver essa pessoa e vou me tacar pra cidade. E fui. E aí eu convivi em São Luís do Maranhão. Eu era uma pessoa muito corajosa, que eu morava na casa das pessoas, naquele formato de Airbnb, sabe? Você aluga um quarto e você mora lá. Mora lá. E aí depois eu peguei e conheci o mar pela primeira vez. E aí eu botei na minha cabeça, vou morar à frente mar em São Luís. E aí eu morei uma temporada lá em São Luís do Maranhão, morei em frente mar, muito bem. Só que eu saí da cidade por conta de um problema. Machismo lá é muito pesado. Muito pesado, lá no Nordeste assim como um todo. E eu não... Meu Deus, não vou falar. Eu não gostava do nível do intelecto das pessoas que eu conversava por lá. Tava muito isso. E aí, tava ali no processo de um relacionamento, aquilo ali acabou. E aí, uma das minhas clientes de Florianópolis me viu muito mal e falou assim, por que você não se joga pra cá? Vem morar em Florianópolis, que é uma cliente minha, inclusive, a Camila, nutricionista. E aí eu falei, Camila, mas eu vou pra Florianópolis? Como que eu vou pra aí, tipo, do nada? Aí ela, não, vem que eu vou te direcionar aqui. Eu só sei que eu finalizei a conversa com ela, eu já comprei a passagem, já coloquei com 14 dias e me taquei. Só que aí antes eu fiz a minha cirurgia e depois eu me taquei pra cá. Nisso que eu me taquei, eu aluguei um apartamento aqui em Balneário Camboriú. Eu aluguei por um mês, porque eu tinha um conhecido com a esposa dele que morava aqui. E aí eu falei pra eles assim, eu vou ficar aqui um mês e depois eu vou ficar direto em Florianópolis. Só que na hora que eu vim, eu fui direto pra Floripa, que a minha cliente me recepcionou. Aí eu fiquei, vou pegar e vou viver em Florianópolis, porque eu amei, conheci Jurerê, conheci tudo. Sim, lindo. Porém, quando eu cheguei aqui em Balneário, quando foi no outro dia, eu falei, não vou mais embora daqui. E aí eu acabei que fiquei, morei aqui em Balneário durante uns 2 meses e meio, 3. Atualmente eu tô em Blumenau. Sim. Mas ao final do ano que vem eu retorno pra cá de novo. Ai, Vi, que legal. Mais ou menos é essa vivência aí. Durante todo esse processo, o empreendedorismo esteve aí na minha vida. Sim, nossa, não, é sensacional. Eu vou te pedir, consegue vir só mais perto do microfone? Que daí a gente consegue te ouvir melhor. Tá, e em que momento tu mudou toda essa, digamos assim, tu usa a tua expertise que tu tem em relação a empreendedorismo. Em que momento que tu estruturou tudo isso para dentro da área da saúde? E eu acho que eu vou usar a palavra ajudar os profissionais da área da saúde e tudo a se desenvolver no digital, a fazer com que esses profissionais cresçam e tenham clientes. Em que momento que isso aconteceu? Isso, na verdade, sempre existiu, desde os meus 14, 15 anos. Eu nunca parei com isso. Eu sempre estive com profissionais da área da saúde. Acontece que eu tinha outras profissões, porque tanto meu pai quanto a minha mãe, a maioria das pessoas antes da pandemia,
diziam que, pra que você fica trabalhando em computador? Isso não dá futuro. Então, eu era muito atacada com isso. Sim. E aí, eu sempre trabalhava com digital, porém, eu fazia algumas coisas em paralelo, como eu já tive uma marca própria de sapatilha, já tive uma marca própria de sex shop, eram segmentos que vendiam, eram segmentos que davam dinheiro, mas não tinham prazer ali. Eu sempre quis o digital, eu sempre fui apaixonada pelo digital. E a área da saúde em si, o porquê, não foi em si pelos profissionais da área da saúde, nem pelo dinheiro, mas é porque a saúde me salvou. A pessoa que eu sou hoje é 100% a construção voltada para profissionais da área da saúde. Eu faço terapia há muitos anos, eu tenho acompanhamento psiquiátrico, porque eu tenho estresse pós-traumático de muitas vivências do passado que eu tive. Profissionais da medicina, então me aprofundava muito a estudar. E eu tinha o prazer de estudar para mim e para ajudar as pessoas. Tanto que eu saio andando assim no lugar, a pessoa começa a falar algumas coisas que ela está sentindo, eu já digo, tal coisa, já busca profissional X. Sim. Então eu sempre tive essa paixão pela saúde. Eu sempre tive essa minha desenvoltura. Só que eu não me tornei uma profissional da área da saúde porque, do jeito que eu gosto de saúde, eu gosto de vendas e marketing. E aí eu pensei, se eu sou só eu só vou agregar na vida das pessoas ali uma especialidade que eu vou ser boa. Só que se eu sou a pessoa que eu escalo a mensagem de excelentes profissionais, sim, assim eu já tô agregando a muita gente. E eu, além de ter o prazer de estudar e de ter o autoconhecimento, por isso da existência do podcast Elite Saúde, como eu fiz um episódio hoje também, eu aprendo muito. Eu ajudo os meus clientes a produzir conteúdos em grande escala e simplesmente conseguir ele estar agregando na vida das pessoas. Porque o profissional da área da saúde é diferente de qualquer segmento. O bom profissional hoje ele tem que estar constantemente estudando, tem que estar constantemente fazendo mais especializações, atendendo os pacientes. Essa pessoa não tem tempo para tirar um dia inteiro na agenda dela para gravar. Então, se ela senta para fazer aqui um episódio, que já vem um episódio estratégico ali, já batendo na dor da audiência dela, a gente consegue extrair um monte de outros cortes. Ah, sim. Por isso até tu tens o podcast, né, no qual tu entrevista esses profissionais e tu utiliza disso daí para trabalhar esse marketing digital deles. Porque eu trabalho com o posicionamento e a estratégia de comunicação deles. Eu faço tudo isso, estruturação de todo o perfil. Tem alguns profissionais também que eu trabalho a fundo, que é a construção de protocolos. A gente trabalha ali na questão da precificação de consulta, o atendimento via WhatsApp do paciente, a formulação de tudo isso. Porque o profissional da área da saúde, ele aprende a atender, mas ele não aprende a se vender. E aí é onde entra a minha pessoa. Verdade. Então eu olho assim para profissionais incríveis que uma vasta formação e eles simplesmente têm uma dificuldade de falar, olha, o meu preço é esse aqui. Eu falo, olha, sobe o preço da sua consulta. Que nem o caso da Rafaela Matos, que é uma cliente minha, uma psicóloga do Rio de Janeiro. Ela tem uma clínica hoje, ela começou do zero, atendia convênio, foi estruturando protocolos de mais de R$ 1.200 por pessoa. Então, assim, ela foi uma pessoa que teve uma crescente absurda, vídeos que viralizaram. E é justamente o meu papel. Eu falo assim, por mais que eu escala a comunicação das pessoas, primeiro eu faço eles acreditarem em si mesmos. Porque a área da saúde tem um viés muito de... mas eu tenho que ajudar e agregar pessoas. Eu falo assim, olha, futuramente você pode se organizar para ter projetos sociais, só que o tanto que você gasta com faculdade, pós-graduações, material caro, principalmente quando entra no segmento da odontologia e da medicina, tudo é muito caro. Você for olhar qualquer coisa, até mesmo uma tecnologia nova que chega, o profissional precisa comprar, que nem, por exemplo, o Dr. Luiz Fernando fez a compra lá de uma tecnologia, eu acredito que aquilo ali deve ser mais uns 200, 300 mil reais, um baita maquinário. Tudo é muito investimento. Então, se os profissionais realmente não se posicionam, vai chegar até momento de muitos não conseguir nem se ressarcer pelo tanto que investiram nos seus conhecimentos. Não, com certeza, super interessante. E me diz uma coisa, aí tu faz, digamos assim, tu cuida dessa imagem deles, porque e é sensacional o teu trabalho, porque eu fico imaginando, profissionais da área da saúde, digamos que não trabalhem dentro de um hospital, né, que trabalhem no seu consultório. Eles têm que atender um número X por dia, um número X por semana, por mês, para fechar um valor. E eles não têm esse tempo para estar pensando, eu tenho que fazer isso na rede social, eu preciso fazer isso para conseguir mais clientes. Então, tu entra aí para suprir uma necessidade deles. Cara, é um negócio muito promissor, vou te dizer. Sim, sensacional. Até porque o profissional da área da saúde, assim como qualquer coisa,
No segmento de marketing, não tem como a gente começar algo e já, pum, certeiro. Se já der certeiro, é porque foi realmente uma coisa que era para acontecer. Sim. Aconteceu. Só que cada pessoa tem o seu jeito de funcionar no Instagram. Sim. Tem a pessoa que tem mais desenvoltura corporal, dá para trabalhar um estilo de vídeo. Tem a pessoa que é mais da comunicação. Tem a pessoa que não é da comunicação e também não é da desenvoltura, que aí tem que entender a cabeça dela e conseguir trazer isso e transmitir através de formatos em carrossel. Entendeu? Então, cada pessoa tem a sua particularidade, só que a grande maioria dos profissionais é o quê? Eles não sabem falar de si mesmos. Então, eu entro num processo que, inclusive, eu vou iniciar agora a psicanálise até, porque eu entro num processo de imergir na vida do cliente para que eu consiga recolher muita informação dele. Então, eu tenho muita dessa dificuldade com os profissionais da área da saúde, que é realmente, eu busco, antes de começar um trabalho, até mesmo ser amigo da pessoa. Ter essa proximidade. Porque aí, quando eu tenho essa proximidade com um profissional da área da saúde, saber até da hora que ele acorda, o que ele vai dormir, o que ele acha, o que ele pensa, quais são os valores dele, quem ele é como pessoa. Porque o Instagram pode estar incrível, mas o que vai agregar mais a precificação dele é quando ele se posiciona em quem é como pessoa. Porque tem até uma coisa que eu falei hoje mais cedo, né? Que é um médico, por mais independente dos gabaritos que ele tenha, se do nada ali no final de semana ele tá postando que ele tá numa festa e um outro ali que tá num estudo, quem é que vai ser visto com mais autoridade? Ah, com certeza que tá Entende? estudando. E a maioria dos profissionais da área da saúde, como eu falei, que eles aprendem a ser os profissionais, só que com o paciente na frente, até muitos deles são bem humanizados. Quando é para vir para o digital, eles têm uma comunicação muito tecniquez. Uma comunicação difícil, um linguajar pesado, começa a falar das doenças ou dos determinados problemas, só que de uma forma técnica, que ele acha que ele tá incrível, ele tá abalando, só que a pessoa do dia a dia, ela não sabe, ela não entende, ela só tá o quê? Sentindo algo e ela quer ter clareza dos possíveis caminhos e entender que aquela pessoa é capaz de ajudar. Só que não, muitos profissionais aí começam a vir com isso aqui veio da onde, vem aqueles conteúdos técnicos de estudo e não sei o que e tal. É lindo isso aí. Só que isso aí é para pessoas com nível de consciência mais elevado. Uma empresária que tem uma rotina agitada, uma vida corrida, ela tá com um problema dela, ela não tá com tempo para estudar isso, ela tem tantas outras coisas para prestar atenção. E aí o objetivo principal é simplificar, facilitar a vida desses profissionais. Inclusive até todo mundo fala assim, nossa, mas eu vou ter que ter uma comunicação tão assim, no começo eu falo, você tem que descer o nível da sua comunicação. Se você fosse para falar de igual para igual, você ia estar vendendo alguma coisa associada para médico, não é? Ou para profissional do teu segmento. Exatamente. Você tem que descer o nível da comunicação. Não que você é superior a alguém, mas só que o nível de consciência você tem que entender. As pessoas não têm a compreensão. Então, quanto mais eles possam colocar analogias ou uma coisa que eu gosto muito, que inclusive hoje, graças a Deus, todos os meus clientes são assim. São pessoas skin the game, que pregam na vida ali aquilo que exerce como trabalho. Exatamente. Então, essa pessoa que prega na vida o que ela exerce como trabalho, ao invés de eu ir buscar alguma coisa fora, não. Eu investigo a vida dela e construo narrativa dentro da vida dela. Tem que fazer sentido com quem ela é. Então, às vezes, por exemplo, até uma coisa bem interessante que eu quero dizer como é que eu utilizo o ChatGPT. Muita gente utiliza o ChatGPT fazendo perguntas para ele trazer as ideias. Eu não. Eu pego, ou eu fico caminhando no meio do nada, ou eu debaixo do chuveiro ali tranquilo e tudo, eu vou criando todas essas ideias, pego caneta e papel e vou gravando vários áudios para mim mesma. Todas as ideias estratégicas que eu criei do cliente que estão na minha cabeça, eu coloco no ChatGPT e peço só para ele organizar aquelas ideias de modo mais fluido. Aí dali que a gente aprofunda na execução. É diferente, por isso que os conteúdos não ficam aquele techniquez, por isso que tem aquela essência da pessoa. Então eu tô conversando com uma pessoa, eu tenho que entender por que é a palavra que ela mais fala, quais são as coisas que ela mais preza, entende? Até para trazer um ponto muito interessante que eu queria dar esse exemplo, que ajuda muito, até mesmo para comunicar para o paciente, quando a pessoa tem um paciente, tem que falar a linguagem do paciente. Tinha uma cliente na época que eu fazia a construção de logo, que a gente estava criando várias e várias logos, e ela nunca aprovava nenhuma. E eu criando vários nomes de marca, ela nunca aprovava nenhuma. Eu falei, não, deixa eu olhar pra ela. A cada 10 frases ela falava sobre Deus. E aí eu fui buscar o quê? Todas as palavras que tinham associação com Deus no passado. E aí, quando... Tá muito tempo, era uma empresa de mesa aposta. Aí eu coloquei a palavra sublime mesa aposta. Essa mulher pirou, nossa, parece que você leu a minha mente. Por quê? Os clientes, eles não sabem expressar em palavras. Eu tenho que ficar analisando como eles são pra eu conseguir transmitir. Entende? Em questão dos valores dele, em questão da personalidade. Então, por isso que eu digo que eu acabo que eu não tem como eu não virar uma pessoa próxima ali daquele cliente. Porque justamente é essa alma, transformando quase o profissional num influenciador. Influenciador que eu me refiro, não de blogueiragem, mas é uma pessoa que influencia com a sua própria jornada de vida. Sim, nossa, que legal, Vi. Tá, e eu vi que tu já ajudou pessoas a chegar a 2 milhões de views
nas redes, enfim. Como que foi para ti, que tá trabalhando com isso, tu visualizar que todo o teu cronograma, todo o teu projeto, tudo aquilo que tu objetivou pro teu cliente deu certo? Como que foi pra ti, Vitória, ver isso? Aquilo pra mim foi muito legal. Foi muito interessante, porque inclusive foi um dos meus primeiros cases que chegou nesse ponto. Só que eu digo que o mérito ele nem é em si meu. Porque o trabalho que eu faço, eu posso fazer pra trocentas pessoas. Só que só vai ter resultado de fato quem é real em tudo que tá trazendo. Sim. E também a energia que a pessoa entrega. Essa cliente, mas por exemplo. Eu sempre digo assim, dai a César o que é de César. Se essa pessoa não tivesse te encontrado e com as tuas ideias, tu ter ajudado, também poderia não ter acontecido. Então, assim, tu tem muito mérito sobre isso. Então, se mereça isso, porque isso é lindo, isso é um dom que Deus te deu, Vi, de tu fazer isso para ajudar as pessoas. Eu acho isso muito legal. Então, te empodera. Não, te empodera, gente. eu me empodero. Só que o que acontece? Dentro nesse meio dessa jornada digital, teve o lado de muitos erros. Sim, também, e teve tem. o lado de muito acerto. O que acontece dos de muitos erros? O porquê que eu tô te falando da questão da pessoa? Eu já tive clientes no passado que colocavam, por exemplo, como que eu posso dizer? Não tinham a confiança em si. Sim. E eram pessoas que não viviam o que pregavam. Exemplo, uma nutricionista que ela não tem uma alimentação e ela não tem um físico magro, que depois que eu ia ter a noção do corpo dela, eu falei, não vende. Uma psicóloga que postava foto de biquíni, nada contra postar foto de biquíni, Não, sim, porém, mas... como uma psicóloga e quer atender casais, como é que uma mulher tá acompanhando o seu perfil, vai pegar e vai mandar pro marido dela? Sim. Então, esses tipos de pessoas, eu já atendi, já tive clientes nessa pegada. Ou pessoas que, por exemplo, tinham um comportamento assim, não, eu não gosto de me arrumar para gravar vídeo, eu não gosto de fazer maquiagem, eu gosto de ser assim como eu sou. Então, veja, eu posso ter o melhor trabalho do mundo, eu não faço efeito. Hoje, toda minha cliente é bonita. Não tem uma que não é. Bonita que eu me refiro no sentido de ter esse cuidado estético, de alinhar ali o cabelo, de se cuidar, de buscar. E uma coisa principal, eu tenho que olhar para essa pessoa e eu tenho que ver que ela tem coerência com o que ela fala. Sim. Então, se eu vejo que ela tem coerência, poxa, tudo aquilo que ela tá me trazendo, ela tá aplicando na vivência dela, ela é uma pessoa que se dedica, ela é uma pessoa que tá em busca de evolução, aí sim eu consigo fazer o marketing daquela pessoa. Então, eu não puxo só a responsabilidade para mim. É 50-50. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho um momento meu de vida que eu posso priorizar por escolher os meus clientes. Hoje eu escolho. Se eu tô conversando com uma pessoa e eu vejo que aquilo ali não dá match, sabe o que acontece? O trabalho da gente 100% é energia também. É energia e o quanto você acredita naquela pessoa. Sim. Por mais que eu vou fazer um marketing, se eu não acreditar naquela pessoa, eu não vou conseguir. Não vai ficar bom, não vai ficar legal. E pra mim, eu sou uma pessoa assim, né? Infelizmente, tem aquelas pessoas que dizem que trabalho não é pra ser prazeroso, ou que trabalho tem que ser trabalho e prazer em outra coisa. Não, pra mim, trabalho tem que ser prazeroso. E eu tenho que estar feliz, eu tenho que gostar daquela pessoa pra eu conseguir desenvolver algo legal pra ela. Se não tiver essa sinergia, eu prefiro chegar no cliente e falar, olha, não vai dar, ou eu faço a sua devolutiva, ou não tá legal aqui, entendeu? Com base no respeito e com base em eu me conectar com a pessoa e com base em eu gostar da pessoa. Sim. Tá, e tu podia trazer pra gente, de repente, um caso, alguém assim que te surpreendeu? Que tu ajudou nesse tempo, né? Que tu auxiliou, ou que tu auxilia ainda, alguém que tu tenha trabalhado, que tu esteja trabalhando, e que te surpreendeu positivamente, que deu super certo, ou que tá dando super certo? Olha só, a minha sogra. Olha só que quando a pessoa fala bem de sogra, é uma coisa assim, né? Bem de sogra. Gente, a minha sogra, até mesmo pra entrar nesse assunto da minha sogra, antes eu não tive uma sogra legal, né? E eu sabia que eu queria um relacionamento bom, mas eu rezava todo dia pra Deus me dar uma sogra boa. E aí ela apareceu. Aí o que acontece? Como ela é uma excelente pessoa, eu conversava muito assim com ela, eu falava, meu Deus, você é incrível demais para as pessoas não te verem. Ela não tinha nem Instagram, ela não sabia mexer em nada desse universo digital, ela é extremamente inteligente. E aí, dentro desse contexto que eu fui pegando e falando assim de trabalhar, por quê? Ela simplesmente foi uma pessoa que eu tiro ela, eu coloco ela como uma prioridade, assim, de importância, que ela seguiu tudo que eu falei de olhos fechados, sem questionar nada. Nada. E ela foi a pessoa que eu tive o resultado mais rápido de todo mundo na vida. Nossa. Então, o perfil dela no TikTok em 2 meses e meio já passou de 13 mil seguidores. Tem vídeo de 700 mil visualizações. Já passou, em 3 meses mais ou menos, acho que ela já passou de 17 mil reais em vendas de consulta. E ela é a última pessoa assim que mais recém começou.
Então, se eu falo A, B, C, ela vai e faz tudo. E ela, o que acontece? Ela tem uma dinâmica e uma comunicação muito boa. Então, eu fui buscando o que era extrair, aonde é que era o nicho que eu disse pra ela pra gente seguir, como que ela era pra se posicionar, como que ela era pra comunicar. Entendeu? Sim. Então eu fui direcionando tudo isso pra ela. E o Instagram dela não para de chegar ali de tudo no orgânico, nunca colocamos anúncio em nada. Sim. Então a minha sogra, eu digo assim, pra mim que foi tão incrível, mas tão incrível, o resultado que ela tem é tão incrível, tanto de gente que entrou em procura, a gente agora vai lançar 3 produtos. A gente vai lançar um produto de reconstrução de casamento, que é um curso, um treinamento sobre isso. E aí onde entra o ponto. Ela tem 32 anos de casada, ou é 34, e 34 de formada. E eu convivi com ela, de estar no mesmo espaço já também, e ela vive tudo que ela prega, o casamento, aquela coisa, a família, tudo. Ela vive tudo, muito o que ela prega. E ela é a mulher que eu digo hoje que, claro, eu amo minha mãe também é minha inspiração em muitas coisas, mas ela é uma mulher que eu me admiro muito, eu tenho ela muito como inspiração. Que legal. Então, dentro desse contexto, a gente está lançando esses cursos, por quê? Eu sempre tive o sonho na minha vida de lançar algum projeto dentro da psicologia. E eu tentei muito isso com muitas clientes a vida toda, e aconteceu da minha sogra ser psicóloga. Meu, que legal. E aí a gente tá lançando. E o dela eu trouxe como essa relevância justamente porque ela tem 58 anos. Ela poderia ter a cabeça mais fechada do que todas as outras pessoas. Mas não, ela só vai e faz. Ela só vai e faz. Ela só vai e executa. E a outra pessoa também que eu fico muito feliz, inclusive, que eu quero falar que a gente tá no processo, que é uma pessoa que ela tá com promissão grande, inclusive que eu quero falar da Leia. Ai, sim, que Logo quando eu conheci ela, eu achava que a gente não ia se bicar muito bem, não. Eu falei, é porque eu via ela muito assim, porque ela tem um ar assim de muito nariz em pé, muito de sofisticação, e eu sou mais apegada, mais simplona assim, sim, né? Mas depois que as coisas foram ali dando uma conectada maior, nossa, ficamos BFF, ela tá guardando até brownie pra mim, pra amanhã. Sim. Então assim, ela é uma pessoa que eu vejo dela o quê? Ela se joga muito pra fazer as coisas. Ela se joga muito, as ideias, as criatividades. E também uma coisa que eu gosto muito dela. Se eu trago alguma coisa e ela é contra, e depois ela vê ali, não, Vitória, realmente, vamos seguir isso aqui. Então, ela é muito de ceder, sabe? Sim, ela é a pessoa que eu falei pra ela, o seu resultado agora é só questão de tempo. Ela se joga, ela faz acontecer. Ela, além de ter o acompanhamento comigo, ela tá estudando, ela tá buscando mais conhecimento. Eu digo que a Leia, inclusive dos últimos tempos, é a pessoa que mais me tornou melhor como profissional no quesito visual das coisas. Sim. Porque, como todos os meus outros clientes, é tudo sentado produzindo e tudo, a Leia é muito visual, porque ela é formada em moda. Então, ela tem um detalhezinho aqui, uma outra coisa aqui, de edição e tudo. Eu ficava pé da vida no começo, meu Deus, não aguento a Leia. Aí depois Deus, eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Deixa eu aprender. Aí depois eu aprendi e falei, não, Léo, vou ter que agora que dizer. Realmente, você veio na minha vida pra me aperfeiçoar nisso aqui. Agora eu tô me tornando uma editora de vídeo assim muito boa, tá? Ai, que show! E outra, eu nem precisaria de certa forma fazer, porque eu também tenho um editor. Só que quando eu tô ali no time da gravação, eu sei, não, eu quero colocar isso aqui, eu quero colocar tal coisa. Sim. Então hoje eu digo que a Leia, ela me trouxe pra esse senso visual. Ela me trouxe, ela me mostrou essa outra vertente. E aí, justamente essa coisa que eu gosto. Agora tem um projeto que eu vou fazer com uma pessoa, só no digital, eu sou focado na área da saúde, mas tem pessoas assim bem próximas, segmento diferente, que é do agro, por exemplo. Sim. Eu gosto de aprender, eu gosto de estudar, eu gosto de entender. Então, assim, a Leia é uma pessoa que aprende aquela coisa que nem você falou, que ela influencia muito. Qualquer coisa eu mando mensagem, Leia, como é que é a tua dieta que você fez tal coisa? Quando é que você comprou tal coisa? Ela é uma pessoa influenciável, assim, de tudo. Então, eu gosto muito disso. Hoje, inclusive, é da mesma forma como eu venho aprendendo com os meus clientes, é a forma como eu consigo agregar ali nos conteúdos deles. E isso eu gosto bastante. Não, dá pra ver mesmo, realmente, tu vai a fundo. E eu já vi essa tua pegada diferente nas redes sociais dela, que como eu acompanho, né, eu falo, gente, tá muito legal, ela tá se desenvolvendo ali pra entregar, ela é maravilhosa. Vou te dizer que ela é um case de sucesso teu, tá? Porque ela vai ser punk. Não, ela vai, eu falei pra ela, a gente tá fazendo acontecer e ela é esforçada e ela tem um perfil e é a pessoa que quer, ela faz acontecer. Ela é muito boa. Sim, ela é maravilhosa. Tá, e hoje... tem só uma coisa que eu queria falar. Todas as clientes são maravilhosas, todo mundo. É porque aqui a gente tá falando de pontos específicos que me desdobraram para novas vertentes. É a minha sogra, né? Sogra é diferente. E a Leia, porque ela é formada em moda e ela tá me desenvolvendo para essa parte visual. Agora, em questão de comunicação, narrativa como pessoa, ótimo, porque já tem umas clientes que são meio bravas, sabia? Elas vão mandar, você não falou de mim no podcast? Ó. Todas vocês são ótimas. Boa. Vi, e hoje, assim, qual que é a tua missão? Hoje, assim, tu olhando pro teu trabalho, para aquilo que tu entrega,
O que tu vê a tua missão para esses profissionais da saúde que vão te procurar, que vão querer, né, digamos assim, te ter na equipe de marketing para fazer o trabalho deles, enfim. Qual que é a tua missão dentro dessa área? Na área da saúde, o que eu quero fazer é uma educação do próprio profissional, para que ele consiga educar bem a sua audiência e para que ele consiga trazer um lead mais qualificado. O que é a questão do lead qualificado? Eu sou uma pessoa que eu faço muita coisa. Por exemplo, eu tenho 3 clientes que eu tenho acesso ao WhatsApp delas no processo receptivo dos contatos. E eu sou uma pessoa que eu fico ali também como secretária às vezes, porque além de que eu adoro, eu fico entendendo, para entender a qualidade que aquele cliente chegou. Porque tem toda uma diferença se uma pessoa chega pelo um vídeo aleatório que ela veio crua e daquela pessoa que já construiu a conexão com a pessoa. É muito mais rápido para vender. Tá. Entendeu? O processo de venda. Então, esse contato meu aí é muito importante. E em questão de propósito, o que eu quero agregar para a vida das pessoas é o seguinte. Em questões de saúde, eu tive muito problema. E na época que eu tive muito problema, as comunicações eram muito difíceis. Eu não sei se era exatamente, eu tive uma peliculazinha que caiu em cima do olho que podia até se tornar um câncer quando eu tinha em torno ali dos meus 16 anos. Eu fiquei com muito medo de ficar cega. E aí o que acontece? Eu buscava informação e não tinha. Também eu tinha a pele muito empolada, minhas pernas eram cheias de machucado, muita coisa. Eu buscava informação e não tinha. E aí a pessoa que eu me relacionei buscava muita coisa lá de fora. Aí ele pegava lá de fora e traduzia pra mim. Então o que foi que eu vi? Eu vejo o que eu quero trazer nos profissionais da área da saúde. Eu quero facilitar a vida deles, otimizar o tempo deles para que eles transmitam a mensagem deles. Sim. Eu quero conseguir trazer a potência que eles realmente são para fora. Que, inclusive, é o que eu falei para a Leia e é o que eu falei com você depois quando a gente estava ali naquela reunião que eu estava falando. Sim. Vocês são pessoas incríveis que o Instagram de vocês ainda não sabe, não conseguiu passar e transmitir. É esse o meu papel. Às vezes eu sento, eu converso com a pessoa, eu falo assim, gente, se eu fosse olhar o seu Instagram, eu não daria nada por você, não faz nem sentido. Entende? Não faz esse sentido. Então, é realmente trazer. E aí, qual que é a maior dor do profissional da área da saúde? Ai, as pessoas estão chegando e não vê valor no meu trabalho. Você não mostrou o seu valor. Você não mostrou o seu valor. Como é que a pessoa vai saber alguma coisa de alguém sem ela mostrar? Entende? Então é o profissional mostrar o valor dele. É e claro, tem muita gente, por exemplo, que não gosta ou não sabe. Inclusive eu criei uma dinâmica diferente agora para todas as minhas clientes. Tem várias hoje que estão em evento. Qual que é a dinâmica que eu falo? A pessoa fica, eu não sei como é que eu vou colocar os stories, eu não sei o que eu vou trazer. Eu não tenho tempo para fazer nada. Eu falo assim, anda com um tripézinho, inclusive o meu tá até ali. Eu ando com um tripézinho, sempre eu falo para elas andarem. Às vezes tá trabalhando e tudo, deixa a câmera ligada e vai documentando. Depois você sobe tudo para um grupo no WhatsApp que eu tô aqui com você em formato documento, que eu faço uma curadoria dali para já te ajudar. E nos stories eu vou fazendo ali no comecinho para ela depois ir pegando o eixo e ir fazendo. Entende? É um processo. O meu trabalho é realmente esse de educar. Por quê? Eu não quero que o profissional da área da saúde dependa de mim. Sim. Porque, inclusive, até esse meu formato de estar mais próximo, ele vai depois passar só para mentorias e consultorias. Eu não vou fazer essa parte mais manual, eu vou ser depois a pessoa orientadora. Mas o porquê que eu trago isso? Vamos supor que, às vezes, aquele profissional estoura, ele cresce. Aí ele vai precisar de um editor de vídeo para estar na frente dele, lá um filmmaker, uma equipe. Ele que tem que dizer, que nem aquilo que eu trouxe para você. Se você tem a sua casa, você contratou uma funcionária, você tem que dizer... Esses aqui são os produtos de limpeza que eu uso, é assim que eu gosto que seja a minha casa, é desse jeito que você tem que fazer, a minha filha, babá dela, tal. É a minha filha, você tem que dar comida para ela esse horário. E é dessa forma que os profissionais precisam agir com o próprio marketing deles. Precisam saber qual que é o seu ângulo, precisam saber o seu estilo de gancho de conteúdo. Porque muitos profissionais da área da saúde falam, contratei não sei quantas agências e não deu certo. Eles não trazem a essência deles e querem que a agência faz milagre. E por que eu falei, inclusive, que eu só trabalho com pessoas... Hoje eu só trabalho com pessoas prontas. Porque eu sou nutrida pelas pessoas. Se eu for pegar coisa da internet, eu não tenho nem prazer de fazer. Entendeu? Eu pego e olho pro profissional, eu escuto a história de vida dele, eu vejo quem é, que nem você me trouxe o ponto de você ter empresa autogerenciável, isso é incrível. Isso é o sonho hoje de todo empreendedor. Conseguir chegar nesse movimento. Sim. E aí eu falei, aonde que tá lá no seu destaque isso? Aonde que tá lá no Instagram isso? Entende? Então, esses detalhes, eles precisam sair. E o que é que acontece hoje, inclusive, muito na questão do digital? Muita gente incrível acaba perdendo muita oportunidade para pessoas até que são menos que elas.
mas é porque elas não conseguiram comunicar. E aí, aonde entra o viés de comunicação? Eu não gosto de gravar vídeo. Gente, tem inteligência artificial, tá dando para construir uns carrosséis maravilhosos, bem originais. Eu não tenho tempo para ficar gravando vídeo. O episódio de podcast, ele é maravilhoso. O podcast, hoje eu digo que ele é maravilhoso, ainda mais para o profissional que gosta de conversar. Sim. Porque o podcast o podcast, inclusive, vou até falar uma outra coisa aqui para quem não sabe desse detalhe. O formato de podcast, ele é o melhor formato para converter uma pessoa em cliente, em qualquer segmento. Olha. Ou até mesmo como paciente. Por quê? O vídeo do Instagram é muito curto. 1 minuto, 1 minuto e meio. Sim. 2 minutos no máximo, a pessoa conheceu uma fatia, logo mais aparece ali uma live do Gustavo Lima, a pessoa já pega e muda a atenção. É muito rápido. Agora, o YouTube não, a pessoa, ela clicou, ela tá só naquele mundinho, e ela vai aprofundando aqui, ela conhece a faceta pessoa física, a faceta pessoa jurídica, quais são os gostos, as coisas que aquela pessoa acredita, os porquês que ela tem aquele comportamento, os estudos que ela tá fazendo, ela consegue aprofundar. Então, ao final de um podcast, a pessoa já consegue sair dele e tomar uma decisão. Se vai contratar ou não aquela pessoa. Entendeu? Então, o episódio de podcast, ele é assim, o mais valioso de todos. Ele é onde a pessoa consegue construir profundidade. Se você dizer, Vitória, o que eu quero fazer hoje em questão? O meu objetivo, inclusive, principal é de clínicas, clínicas que estejam fazendo ali em torno de um episódio por mês. Um episódio, para estar construindo vários cortes, por exemplo. Uma coisa que eu quero fazer que eu ainda nunca fiz. Trazer uma clínica com vários profissionais juntos. Aí é difícil porque eu tô tentando cruzar os horários do povo, mas vai dar certo. Sim. De trazer vários. Por exemplo, as clínicas têm muita dificuldade de chegar uma equipe de marketing lá das pessoas pararem para ir gravar e tudo. Não, sentou aqui, constrói um monte de corte, que aí coloca com algumas fotos ali em conjunto, vai impulsionando, vai construindo um Instagram institucional. Sim. Entende? Isso que eu tô te falando, inclusive para qualquer segmento, mas estou trazendo esse ponto porque é da minha área. Sim. Mas qualquer segmento, vários colaboradores chegam aqui para ter uma troca deles ali em conjunto. Já nutre o feed, humaniza um feed institucional. Claro. Entende? Então o podcast, eu digo que, inclusive, outra coisa, é um formato para quem é mais profundo. Uhum. Eu produzo, eu trabalho no Instagram, tenho que lidar com isso, mas eu não curto o fato de ter o formato profundo. Ou sendo que não seja profundo. Então, eu gosto de trabalhar ali em conjunto. Fora que o Instagram, ele é uma ferramenta que acaba que cada vez mais ele está solicitando para as pessoas fazerem anúncio. A entrega está reduzindo. E o formato de podcast, ele já é um formato estruturado que dá para colocar no YouTube dos Stories. Dá para colocar no TikTok também, que inclusive agora todas as minhas clientes eu estou direcionando, inclusive já tem o TikTok em paralelo, porque o TikTok fortalece o Instagram. Então, basicamente, as pessoas vão estar ramificando. Não é bom só depender do Instagram. Ô, Vi, me diz uma coisa. Vamos supor assim, é um médico, vamos supor, é um psicólogo, ou é um cirurgião, ou é um dentista, ou enfim, cada profissão dentro da sua área. Existe uma rede social mais atrativa para ele postar, ou todas as redes ele vai sair criando, digamos, atraindo clientes? Existe assim, vou chutar aqui porque eu realmente não tenho ideia, né? Mas é mais uma dúvida mesmo. Eu sou um profissional que eu trabalho com cirurgias plásticas. O que é melhor para mim? Instagram, TikTok, YouTube? Como é que tu vê essa visão da entrega deles? Existe isso que vai gerar mais, vai ser mais atrativo o TikTok, vai ser mais atrativo o Instagram, ou vai ser mais atrativo o YouTube? Como é que tu vê isso? Tem que ter os três. Essa é a realidade, tem que ter os três. E aí coloca tudo nos três. O mesmo dá para ir colocando nos três. Acontece que o quê? Se a pessoa só puder ter só um, que aí no caso o trabalho maior é a gestão, que é o processo de postar no Instagram, postar no TikTok, postar no YouTube. Mas se a pessoa puder ter os três, é bom. Mas sobre a questão de segmento, a área da saúde realmente é a questão do Instagram. Tem que estar. Tem que estar no YouTube, tem que estar em tudo aquilo ali. Sabe, ai, desculpa. Não, pode falar. É porque eu não tenho experiência realmente em nada de rede social. Mas como que eu, como uma paciente, vejo? Eu vi alguma coisa no YouTube. O TikTok eu praticamente não entro. Mas, eu vi alguma coisa ali e eu quero ver quem é a pessoa, o que ela faz, o que ela atende. Eu vou lá no Instagram, pesquiso essa pessoa e aí eu olho ali para ver se aquilo que eu vi ou que alguém me indicou ou algo assim, se tá ali. Que é realmente, exato, gente, tu é muito
tu é muito pontual quando tu diz que às vezes a gente procura e se a gente não diz o que a gente faz ali, a pessoa não tem como ver, a gente não tem como mostrar autoridade, né? Exato. Mas enfim, eu como uma futura paciente, é isso que eu faço. Então eu vou ali no Instagram pra ver se aquilo que foi me dito, é muito bom, não é? Pra ver se tem algo ali. Eu acabo não indo em TikTok, acabo não indo em YouTube. Então, assim, pra minha idade, eu acabo só a minha idade, a minha faixa etária. Eu vou te... Velha? Não, que isso. Ó, eu vou te trazer o ponto que é do TikTok. Eu detestava TikTok. Nunca fui uma pessoa de gostar da ferramenta. Porém, eu precisei buscar um autoconhecimento pra eu entender. Deixa eu entender o que tá acontecendo aqui. Lá fora, lá nos Estados Unidos, já estava muito forte e tinham implementado o TikTok Shop e muitas empresas. Até que saiu uns anúncios aí falando que a Louis Vuitton estava investindo ali, anunciando no TikTok. E quando eu falei, eu já pensei. Se a Louis Vuitton tá anunciando no TikTok, o poder aquisitivo e a faixa etária das pessoas subiu. Sim. Aí o que foi que eu comecei a fazer? Nunca tinha mexido com nada nem ninguém para o TikTok. Aproveitei a minha sogra. Eu falei, deixa eu usar ela aqui. Eu falei para ela, não, ela meu experimento muita coisa. Foi onde o vídeo bateu 700 mil visualizações e começou a trazer o público qualificado. A gente recebia as pessoas no WhatsApp, o pessoal pagando 4 consultas de uma vez, pagando. Aí eu falei, não, calma aí, que eu tenho que olhar pra cá. Aí a doutora Camila, que inclusive ela também trabalha lá na clínica da Leia, começamos a fazer essa movimentação recente agora, já tá trazendo lead, colocando os números lá, as pessoas já entrando em contato. Ai, deixa eu te perguntar, o que é lead? Explica porque, gente, vamos lá, a gente tem que perguntar, porque existem esses nomes técnicos que eu também não faço muito parte desse universo, mas a gente quer saber. É aquilo que eu tô falando, justamente. O nome, não se utiliza nome técnico da Case. O lead é porque o lead, ele já é um nome que ficou tão prático na cabeça da gente, que a gente às vezes acha que as pessoas sabem. Lead seria o potencial cliente. Um potencial cliente. Potencial cliente. A pessoa que acabou de chegar, ela foi filtrada. Aí por isso que tem níveis. Tem o lead frio, o lead quente, o potencial frio, o potencial quente. Quem que é um potencial quente? Quem assistiu, por exemplo, um podcast inteiro, quem já te acompanha durante no mínimo uns 3, 4, 5 meses. Essa é uma pessoa quente. O frio é a pessoa que acabou de chegar um material seu pela primeira vez e ele já entrou em contato. A taxa que ele vai fazer compra ou que ele vai converter para alguma coisa é bem menor. Entendeu? Então é justamente esses parâmetros das redes sociais. É assim. Aí por que eu falo do TikTok? O Instagram é a melhor rede, a rede mais famosa, ok. Só que o TikTok, ele tem uma entregabilidade muito maior. E o que acontece? A entregabilidade, a taxa de viralização lá é muito maior. Quando um vídeo viraliza no TikTok e as pessoas gostam de você ali no TikTok, ela quer uma proximidade. Para onde é que ela vai? Para o Instagram. Todas as redes levam as pessoas para o Instagram. No YouTube, se a gente gostou de um vídeo de alguém, alguma coisa que apareceu, a gente vai lá no Instagram, porque o Instagram é o tempo real, é os stories, é a vivência, é a pessoa, é ali onde você consegue ver os destaques, os posts fixos, que é ali onde traz a essência de quem que é aquela pessoa. Nossa. Entende? Então o TikTok, ele era uma ferramenta que antes eu detestava, hoje eu digo que é uma das minhas favoritas. E o que é legal? O TikTok tem 2 estratégias para se trabalhar, só que eu nunca vou implementar isso dentro da área da saúde e para quem é empresário. Porque o empresário e o profissional da área da saúde não vai conseguir implementar isso. Mas muita gente, inclusive hoje, utiliza o Instagram como a principal e o TikTok como um daily vlog. Que é o quê? Vamos supor que antes da gente começar aqui a fazer o podcast, você estava mostrando ali, a Vitória que acabou de chegar. Nossa, gente, eu já fiz uma reunião com a Vitória falou que ela vai começar a fazer o meu Instagram e tudo mais, exemplo. Você já começar a fazer esse tipo de coisa. Aí, do nada, a piadinha que ele fez ali, que o Sandro fez com ela, já é filmada e tudo. Ali é bastidor. Aí as pessoas jogam no TikTok. Então, essas coisinhas dos bastidores, as pessoas vão construindo essa intimidade. Então, por exemplo, São Paulo Fashion Week, que lá tem um monte de influenciadoras lá. Tem influenciadoras que tem o TikTok só pra ficar mostrando os erros por trás dos bastidores. Como é que elas estão botando no cabelo, como é que elas estão se organizando, o que deu errado, tal coisa quebrou, tal coisa aconteceu. Tem muita gente que utiliza lá pra mais... Lá o objetivo é esse, só que não é todo mundo que dá conta de fazer isso, tá? Eu mesmo não vai ser uma pessoa que possivelmente não vai fazer. Mas quem tem uma proximidade maior e tem tempo, costuma fazer isso no formato de daily vlog. Qualquer coisinha que acontece. É como se fosse um diário, pronto. Um TikTok é como se fosse um diário de vídeo. Muita gente utiliza lá nesse formato, os bastidores. Porém, está funcionando para pegar o mesmo vídeo do Instagram e utilizar no TikTok. Tá, aí, digamos, vamos supor, usa o TikTok para todas essas histórias de bastidores, de dia a dia, de coisas que estão acontecendo. E pode ser também conteúdo normal, não tem problema. Tá, e o Instagram, autoridade. É porque o Instagram, ele é o quê?
Os números de seguidores, a qualidade de quem você segue, tem como estar acompanhando você ali nos teus stories. Os destaques falam muito. Os destaques, eu sei se você é uma mulher que gosta de viajar, ou se você é uma mulher caseira, se você é uma pessoa do mato, se você é uma pessoa família, se você é uma pessoa festeira. Sim. Todos os seus valores e quem você é como pessoa, ou as coisas que você vive, é onde fica implementado nos destaques. Tá. E os 3 posts fixos, que são os que ficam aqui embaixo, é onde a gente se aprofunda em você, na parte do seu trabalho, e o outro que é ou nas coisas que você acredita, ou de alguma coisa, uma mensagem que você quer trazer para a audiência. Perfeito. Tá, Vi, e qual é o primeiro sinal que tu olha e diz assim, cara, esse profissional aqui tá precisando de ajuda. Esse daqui não tá legal. Digamos, quando tu olha o Instagram, qual que é o primeiro sinal que tu vê que as coisas não estão acontecendo com ele por algum motivo? Eu poderia responder de forma bem bagunçada, bem difícil, mas eu vou responder de uma forma bem clara. Quando eu vejo uma profissional bem de aparência, bem de imagem, e quando eu vou assistir os vídeos dela e ela tá falando um techniquez muito sério, tipo, o seu coração tem uma veia do ventrículo, sei lá das quantas e tal. Aí eu vejo o quê? Quanto tempo que ela tem de formada? Aí meu Deus, a pessoa já tem mais de 10 anos de formada, ela é bem fisicamente, bem visualmente, por quê? Não que eu estou falando... Gente, é verdade, na verdade é a verdade. Eu vendo muito bem vendo a profissional muito bem quando a profissional ela já tem uma noção de como ela vai se vestir, como que ela vai se arrumar, como é que ela vai se posicionar. Entendi. Porque antes eu tive muito problema, inclusive eu não tenho problema nenhum de falar no meu começo ali, principalmente há muitos anos atrás, eu tive muito cancelamento. Que o cancelamento tinha muita treta. Por quê? As pessoas, muitas delas, tinham problema com autoestima. Não gostavam de aparecer na frente da câmera. Sim. Elas acreditavam em mim que elas iam dar certo. Eu empurrava assim, goela abaixo, vamos fazer. Não sabiam se vestir. Então, vamos supor, você sabe que você é loira, você tá de branco, tá aqui tudo clean. Mas você aí do nada pro vídeo você é loira, você aparece com uma blusa amarela e o fundo seu tá aquele jato de luz. Era vídeos assim que eu recebia. E aí tudo ficava ruim, a pessoa não tinha nem elogio de um amigo, de um vizinho, nem nada. E eu ficava ali batendo, martelando naquela pessoa. Aquela pessoa às vezes aparecia num vídeo sem maquiagem nenhuma, com a olheira deste tamanho assim. E eu ficava, gente, mas não é possível. Aí depois, inclusive essa minha case, que é a principal, que eu falo muito dela, ela era assim no começo, hoje ela fez um glow up, baita carona de rica posturada e tudo. Aconteceu tudo isso nela. Sim. Então eu tinha que ser uma consultora de imagem para as pessoas sem nem ter noção. Eu falava, fulano vai passar um batom, fulano tem que se vestir desse jeito, fulano tem que fazer tal coisa. Então o porquê das pessoas já estarem prontas fisicamente? Aí eu vou exercitar só o que realmente eu tenho que fazer, que é o meu trabalho de marketing. Quando eu vejo o perfil delas, eu falo, poxa, essa profissional é tão incrível assim que você olha, é uma mulher bonita. Você vê que ela vive muitas experiências legais, sutilmente que aparecem nos stories, mas aquele feed dela tá aquele misturado de fonte, nada a ver. Nossa. Não tem uma clareza ali do que ela faz. Tá uns videozinhos dela assim, durinha, engessada, ou de jaleco. Quando a profissional tá de jaleco, eu quero morrer. Eu falo, meu Deus, não. Jaleco é uma outra coisa que você vai aparecer nos stories. Sim. Que a gente já fica visualizando assim, poxa, verdade. Tá aquele jaleco ali, tudo não fica legal. E outra, às vezes tem alguns clientes que eu falo, vamos comprar um jaleco. Você é uma pessoa high ticket, que atende um público já mais elevado. Meus clientes hoje atendem públicos mais elevados. Você precisa botar um jaleco ali de acordo com aquela pessoa. Você precisa estar ali minimamente para os stories para aparecer, fazer um leve storyzinho. E aí tem um outro ponto que é muito difícil do profissional da área da saúde, que eu estou criando formas, que inclusive tem uma estratégia maravilhosa para ser feita, que é a parte de conseguir depoimento. Que eles têm vergonha de pedir para os pacientes. É vergonha de pedir, ou não sabe como pedir, ou o paciente fica envergonhado. Eu falo, gente, é uma coisa mais tranquila do mundo. Tem 2 estratégias para você fazer isso. Você criar muito bem essa conexão com o paciente para ele aparecer nos stories. Isso tem essa possibilidade, que é um jeito. E a segunda essas pessoas não estão aparecendo nos stories, cria coisa instagramável dentro da clínica, dentro do espaço que você atende. Por exemplo, a coisa que eu falo se tiver uma lacuna para colocar um espelho bem bonito, com uma frase assim bonita, que a pessoa, ela queira bater a foto ali, ou um outro ponto, que é uma outra dica. Nos cassinos, quando a pessoa acaba de abrir um cassino, ele simplesmente traz um monte de amigos e pessoas para deixar aquilo ali lotado, para que outras pessoas queiram entrar. Isso. Casa de pôquer também acontece. Eu já fui pra muita casa de pôquer, isso acontece. É uma estratégia. É estratégia mesmo. O que a pessoa pode fazer?
leva amigo, leva familiar para a clínica, leva várias outras pessoas, simula até, ou às vezes está lá fazendo um procedimento, faz alguma coisa menos ticket ali que não vai ser tão alto ali para ela e começa a fazer vários vídeos, porque a pessoa que vai contratar ela já vai ser previamente educada que é natural fazer vídeo lá. Entendeu? É um processo de natural, é o efeito manada, que nem a estratégia da caixinha de pergunta, quando as clientes abrem a caixinha de pergunta, ninguém tá perguntando, eu tenho que fazer as perguntas, eu vou lá e faço pergunta, eu falei, tá, as pessoas sabem o que te perguntar, ninguém nunca viu uma resposta sua. Vão perguntar o quê? Aí a gente começa a fazer as perguntas, por exemplo, às vezes a própria pessoa começa a colocar pergunta, que aí ela vai respondendo, no decorrer das semanas a pessoa sabe o que perguntar. Tá entendendo? Então, sim, todos esses detalhezinhos, esses macetes, tanto do Instagram para construção de posicionamento, para o nivelamento do profissional, isso tudo, cada um tem os seus trejeitos. Mas como eu disse, tanto o Google, quanto o site, quanto o TikTok, quanto o YouTube, todos eles levam a direção para o YouTube. O YouTube é como se fosse a pessoa bater o martelo para dar o aval de, qualificada para contratar. Nossa, Vi, que show. Tá, me diz agora, que a gente tá na nossa reta final de tempo. Eu queria ter mais uma hora. Se deixar, eu fico falando aqui, eu tô adorando. Mas se eu te contar que eu tenho várias coisas, a gente vai ter que fazer uma parte 2. Tá, Quem sabe a gente já deixa o ano que vem já esquematizado pra gente sentar e ver tudo que mudou, tudo que melhorou, tudo que tem de novo. Mas assim, onde que a gente te encontra? Como que a gente faz? Eu sou profissional da saúde, ou tenho uma clínica, tô vendo que eu tô precisando dar um up, eu tô precisando de alguém que me ajude, que me veja. Onde essa pessoa te encontra? É no meu Instagram, @videlar, VIH-Delar. Lá, inclusive, eu tô agora lançando a questão das páginas, eu tô trazendo isso muito estruturado pro digital, porque agora eu vou estar lançando cursos, mentorias e infoprodutos. Tanto que esse trabalho de estar junto com a pessoa, eu amo fazer, só que eu sou só eu não vou conseguir fazer, né? Não é fácil. O meu próximo objetivo, que inclusive eu não lancei ainda, poderia estar rodando, é justamente eu estou estudando o processo de entender de didática e construção de processos para que qualquer empresa de marketing consiga implementar tudo que tem na minha cabeça. Sim. Então, vamos supor, você tem uma empresa de marketing que está próxima a você e tudo, eu chegar a ser o senso estratégico ali de construir, ter a comunicação com o profissional e a própria agência ali executando, que no caso são os braços. Atualmente, a Mi vai poder usufruir disso, que é das minhas mãos ali em conjunto fazendo, é uma coisa que eu amo fazer, só que ela vai ter um limite. Mas o meu conhecimento ele vai ser passado de outros formatos. Ai, que show, Vi! Bom, então a pessoa, quero aprofundar, quero conversar contigo, entender teu trabalho. Entro no teu Instagram e por ali consigo o contato contigo. Exato. Perfeito. E tem um detalhezinho só para fechar que, além do podcast voltado para a área da saúde, ele tem um braço para trazer pessoas que vivem a saúde, que não necessariamente são só da área da saúde, mas que são exemplos fisicamente. Show. Entende? Então, pessoas que cuidam tanto da saúde mental quanto do seu físico, então ele tem esse braço, porque lá também tem um outro empreendimento meu que vai sair agora dos encapsulados, dos produtos da saúde, que aí é outra história. Tá, Vi, qualquer lugar do Brasil ou do mundo consegue entrar em contato contigo e te contratar. Sim, não precisa ser daqui, não precisa ser... Tu consegue fazer tudo de forma online. Exato. Perfeito. Durante todos os meus anos de trabalho, eu sempre tive só cliente de tudo quanto é lugar do Brasil. Agora que eu vejo as pessoas pessoalmente, eu tenho cliente da Argentina também. Sim. Ai, que show. Ai, a gente tem que terminar. Eu adorei ser entrevistada por você. Muito obrigada. Você nasceu pra entrevistar as pessoas. Ai, meu Deus. Já então tá quero. Bom. Não, e pode deixar que eu vou ser. Por exemplo, como eu falei, eu só faço da área da saúde, mas qualquer empresário que quiser, assim, ser entrevistado, vai pra mim. Maravilhosa, arrasou. Querida, você conseguiu extrair o melhor de mim aqui. Ai, que bom. Essa é a intenção. Na verdade, eu sempre digo assim: se a gente conseguir trazer uma pessoa que se conecte contigo, pra ti e pra essa pessoa, eu tô fazendo o meu propósito de vida. É isso. Inclusive, eu tô aprendendo muito com você e você me inspirou a ser mais amável no podcast. Que legal. Obrigada. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada. Nossa, tô bem feliz de ter te conhecido também pessoalmente. Eu também. Porque a gente só se fala, né? Telefone, exatamente. Chamada online. Mas obrigada, tá? E, gente, eu acredito que vocês tenham amado. Eu também aprendi muito já conversando com a Vi aqui. E eu quero agradecer vocês por terem ficado com a gente. A gente está no nosso último episódio da nossa temporada. Agora a gente só volta o ano que vem. Então, dão uma olhada em todos os episódios de novo. Voltem tudo no canal. Eu espero que todos vocês tenham se conectado com pelo menos uma pessoa que a gente tenha trazido aqui para vocês. Foi de coração, a entrega foi de coração. Eu não vou falar muito, se eu me emociono, eu já choro. Mas muito, muito obrigada.
e até o ano que vem. Um beijo enorme. Tchau, tchau.